Quando falamos em herpes, imediatamente associamos as doenças nos lábios. Porém, o que pouca gente sabe é que existe também herpes ocular, que em seus casos mais graves pode causar até a perda completa da visão. Eu sou Tainara Nascimento, repórter multimídia da Rede Tribuna, e recebo aqui hoje a doutora Flávia Sardenberg, oftalmologista, para falar sobre o assunto. Doutora, eu já começo perguntando, afinal, o que é herpes? Herpes é um vírus, né? Que a gente, normalmente, em torno de 70% da população já teve contato com o vírus mundial, né? E a gente está mais acostumado com as vesículazinhas, as bolinhas que dão nos lábios, né? Mas essas bolinhas também podem dar no olho, né? E aí a gente vai de formas mais simples até formas mais agressivas da doença. E nessas formas mais agressivas que a pessoa pode perder a visão por completo, né? E eu queria saber, a pessoa começa a apresentar sinais antes de perder por completo a visão, ou ela dorme enxergando, acorda totalmente cega? Normalmente tem sintomas, sim. Quais seriam os sintomas? Se a gente tiver um comprometimento, vamos botar mais anterior, mais da parte anterior do olho, da córnea, da conjuntiva e tudo, pode ter ardor, lacrimejamento, dificuldade com luz, olho vermelho, tudo isso. Quando tem as vesículas na pálpebra, então pode ter antes uma dormênciazinha, igual tem na parte dos lábios, a pessoa que tem herpes sabe, de também ter esse formigamento e começar as bolinhas depois. Chega a causar aquelas feridas, como a gente conhece nos lábios? Chega. Em qual não parte sempre, do olho? Não sempre. Em pálpebras, né? Pode acontecer, que é o que a gente chama de blefaroconjuntivite. E às vezes a forma que é conduzido, né, e tudo, elas podem deixar deformidades, perda de cílios, né? E tudo. Doutora, um ponto polêmico, né? Aqueles famosos alongamentos de cílios, esses procedimentos estéticos podem agravar a ponto de chegar a ter herpes ocular? Não por causa disso. Às vezes, isso atrapalha muito por causa de filme lacrimal e tudo. E às vezes o diagnóstico, né? Porque os cílios tá pregado ali, né? Mas não para poder ter mais prevalência de herpes, não. E a gente comentou aqui, a gente utilizou um dado da OMS que 70% da população já teve contato com algum tipo de herpes, né? Porque são 3 tipos, o doutor explicou. Agora, qual seria o gatilho para a pessoa começar a desenvolver, né? Normalmente uma baixa de imunidade, né? Porque já teve contato com o herpes. E aí, quando essa imunidade ela cai um pouquinho, a gente pode voltar a ter o herpes de novo. Tem relação com estresse, sim. Exposição a telas, essas coisas? Telas não muito, mas com estresse, sim. E aí eu queria explicar, né, para deixar bem claro, a diferença entre os 3 tipos de herpes, para a gente diferenciar. A gente tem o tipo 1, que ele acomete normalmente da barriga para cima, né? Então, mais lábio, né? Face, olho e tudo. Tem o tipo 2, que é o conhecido herpes genital, né? Que é transmitido doença venérea, né? Tem pouca complicação ocular, tá? A gente quase não tem herpes ocular do tipo 2. E temos o tipo 3, que é o herpes zoster, que ele acomete mais pessoas idosas ou imunodeprimidas. Os outros 2 casos não têm um público-alvo, né? Não. Qualquer um pode Qualquer desenvolver. Não tem diferença por sexo, nada disso. Agora, é contagioso? É contagioso. Os 3 casos são contagiosos? Os 3 casos. Como que a gente consegue, então, fazer esse contágio? Quer dizer, o zoster, não muito. O contágio é feito ou por gota de saliva, né? Ou as vesículas, alguém passa a mão e pela mão a gente tem que sempre higienizar a mão, porque a gente não sabe quem está contaminado ou não, né?
São essas secreções que a gente pode entrar em contato do vírus ativo e ser contaminado. E quando a doutora fala do vírus ativo, só para entender, como a gente, quase 70%, mais de 70% teve já contato com o vírus, a gente só faz o contágio a partir do momento que o vírus está ativo e evoluído, né? Ou seja, Assim, tem um ferimento, e tudo, tem uma né? secreção. Uma secreção. Né? Porque eu posso ter herpes sem saber agora, por Você exemplo? pode, às vezes você já teve contato com o vírus e você não manifestou a doença. E neste caso não é contagioso? Não, do jeito que você tá agora, não. E então, qual seria o tratamento, né? O tratamento é quando a gente tem as lesões, tá? Aí vai variar de acordo em que situação tá. Se ele tá na parte anterior do olho, então a gente vai entrar com pomadas tópicas, né? O uso de pomada oftálmica. Se o paciente desenvolveu uma uveíte, que é uma inflamação um pouquinho mais complicada, às vezes a gente tem que lançar mão de colírio de corticoide, colírio para poder dilatar um pouco a pupila, e às vezes medicação oral. Agora, no caso que evolui para cegueira, né, a perda completa da visão, tem tratamento, é reversível? Depois que as lesões estão cicatrizadas, às vezes a gente tem perda irreversível, principalmente quando acomete nervo óptico. Entendi. Neste caso, também não cabe cirurgia? Não. Não tem, né? A gente tem o tratamento, a gente está vendo que tem uma neurite ativa, a gente tem que tratar, né? Então, com doses orais, com comprimidos orais, né? Ou venoso, dependendo do caso. Então, vamos tentar dar não diagnóstico. Como evitar a doença antes de ter essa disposição, né? Antes de ter esse contato. Tem como? Higiene das mãos, principalmente. Na verdade, as crianças com catapora que fiquem isoladas, porque o varicela zoster é o outro tipo de vírus, né? E o maior veículo a gente tem que ver a higiene de mão mesmo, né? A doutora tinha comentado até de uma vacina, eu acho que para catapora, né? Que dá certo. Para catapora, quando a gente tem, agora, né? A gente tem regulamentado até pelo SUS a vacina de catapora, que é feita na infância, né? E ela previne as formas graves do herpes zoster, tá? Mas ela não é que ela vai imunizar esse paciente. Esse paciente pode desenvolver, mas pode pegar umas formas mais leves. Existem vacinas para o herpes zoster, sim, a partir de 50 anos. Não são vacinas pelo SUS, são particulares, mas que têm uma eficácia de 90%. Para a gente concluir, né, já que a gente já viu casos, já ouviu falar sobre estar associada ao nosso emocional? Sim, porque quando a gente tem uma baixa de imunidade, às vezes a gente está mais estressado, está num período pior, e aí a gente pode, sim, o vírus virar da forma latente, que é a forma como se tivesse adormecido, e ele voltar para a forma ativa. E o básico sempre funciona, né, doutora? Sempre. Atividade física, boa alimentação, uma boa noite de sono. E mais o quê? Evitar o estresse. Evitar o estresse. Com certeza. Né? Algo mais que a pessoa poderia fazer para ficar longe da herpes ocular? Sempre que tiver qualquer sintoma ocular, é difícil, às vezes, definir o que é sem ser examinado por um médico oftalmologista. Então, às vezes, o diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. Então, a gente começa a pegar lesões iniciais e a gente tem uma resposta muito boa quando a gente faz o tratamento desde o início. Sim. Então, se tinha qualquer sintoma, um olho vermelho, uma sensação ruim, um ardor, um incômodo, procure o médico. E principalmente papai e mamãe, né, que tem criança em casa. A doutora falou que pode, sim, ter o diagnóstico em crianças e também atentos aos sinais, né? Na criança é diferente o sinal? Não é diferente. É o olhinho mais vermelho. Na verdade, a criança às vezes informa menos, né? Mas, assim, tem sintoma do olho arder e tudo. Pode ser confundido, talvez a doutora já tenha até visto em consultório, com uma conjuntivite. Diagnóstico errado, isso. Sim. Então, sim, já tratar isso. E aí você pode piorar demais, porque às vezes você entra com corticoide para tratar uma conjuntivite e piora o herpes. Entendi. O corticoide baixa a imunidade mais ainda, e essa lesão se expande. O exame é diferente. Como que é o exame para identificar? O exame
no consultório normal. Laboratório mesmo? Não, Clínico. Consultório clínico. Clínico. Laboratório laboratorial, não, ele é clínico. Clínico mesmo. E É. às vezes por isso que acontece essa confusão Com a e conjuntivite. pode agravar. Pode agravar. Às vezes por conta do maltratamento Às ou vezes- confundindo com a conjuntivite, que pode levar até a perda da visão. Sim, porque aí você tem uma complicação de úlcera, tratando errado, aí essa lesão se expande, e aí a gente tem, às vezes, complicações maiores, né? E, por exemplo, doutora, eu fui diagnosticada com herpes ocular. Quanto tempo eu tenho para tratar antes de poder ter o risco mesmo de perder a visão? Eles evoluem muito rápido, É né? rápido. É em dias. Em Mas dias. assim, a forma mais comum é o herpes 1, né? É o mais simples. A forma mais agressiva, que é neurite, né? Também está associado ao herpes tipo 1, quanto tipo 3, os zoster. Sim. São formas mais agressivas, mas são indolentes, dão sinais. A pessoa sente dor ocular, a pessoa tem visão turva, pode ter aquelas mosquinhas volantes que a gente chama, aqueles pontinhos Sim. pretos no centro da visão. Então, procure um oftalmologista que a gente consegue Pontinhos diagnosticar. pretos, né, doutora? Assim, É, não tipo aqueles os transparentes. Parece que estão vivos, assim, passando na visão. Quando você... São pontinhos pretos que você olha para um lado, esse pontinho vai junto. Olha para o outro, ele vai junto. Entendi. Então, pode ser sinal de uma uveíte. E uma uveíte herpética. E uma uveíte que pode ser um diagnóstico de herpes. Pode. Esses que a gente, às vezes, tem de olhar, assim, pro lado e ter a sensação que tem um monte de pontinho passando na frente da visão, Isso. não tem relação com herpes. Na maioria das vezes, isso que você está falando são as moscas volantes. Aí a gente tem nos casos de uveíte, que a gente tem que afastar, que tem diversas causas, toxoplasmose, outras coisas, que a gente tem que afastar, ou por descolamento do corpo vítreo, que fica lá atrás no olho. Entendi. Que ele é aderido à retina, às vezes ele desprende, e o que a gente vê são esses pontinhos flutuantes ali. Também precisa de fazer um exame para a gente diagnosticar. Certo. E quem tem já alguma disposição na visão, por exemplo, miopia, quem já usa óculos, tem mais chances de ter herpes? Não, Não tem relação. não tem relação. Então tá bom. Muito obrigada, doutora. Hoje conversamos com a Flávia Sardenberg, oftalmologista, e a entrevista está disponível no jornal A Tribuna, no portal de notícias Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast.